Nossa, depois para editar isso aqui, hein? Você vai ter que, ó, que pena. Vai me dar trabalho. Ai, meu, você que, quer dizer, eu que dei a ideia e você me deu o palco, né? Então, agora você vai ter que lutar. Eu sempre estive muito insegura com relação ao meu trabalho em história. Eu tenho absoluta certeza de que é isso que eu quero para minha vida e que é o que eu faço de melhor, mas ainda assim eu sempre estive muito insegura. Que afinal de contas não é fácil trabalhar numa área que sofre deslegitimação o tempo inteiro e que também está à mercê de diversas opiniões infundadas, ainda que seja uma ciência. Eu já recebi diversos comentários de qual era a importância do meu trabalho para o mundo, e no começo do curso eu não sabia como responder essas perguntas. As pessoas sempre me perguntaram como que meu trabalho ele retornava como produto para o mundo, mais especificamente. No mundo acadêmico já se fala há tempos de um esgotamento da história. As pessoas dizem, né, o senso comum geralmente diz e se pergunta o que mais tem para se pesquisar e para estudar na história. A nossa atuação ela fica ainda mais difícil quando a gente não tem o apoio do próprio governo do país, que deveria incentivar a produção científica. Mas eles fazem ao contrário. No caso, cortam nossas bolsas, deslegitimam o nosso conhecimento produzido. Então, como que a gente pensa em trabalhar em um ambiente hostil como esse? Hoje, nós vamos falar sobre o lugar da história na sociedade e sobre qual espaço ela ocupa em meio a uma realidade cada vez mais imediata, tecnológica e que prioriza um resultado que gere dinheiro. Esse é o episódio 3 do podcast História Hoje. Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do História Hoje. Bom, Camila deu uma pequena introdução, né, do que a gente vai falar hoje. É um assunto bem pertinente, bem interessante também. E, bom, eu já vou começar fazendo uma pergunta, né, para você que está aí ouvindo. Para você, qual a utilidade de estudar história e de fazer o curso de história? O que você acha? O que você pensa disso? Ou então, é uma outra pergunta que é a seguinte: você consegue imaginar o historiador além da sala de aula? Você não ouve, por exemplo, essa pergunta de quem cursa medicina, de quem cursa engenharia, direito? É claro que esse tipo de pensamento também ele é ocasionado em função de muitas coisas, mas principalmente por causa da época em que a gente vive, que ela acaba exigindo aí sempre resultados muito rápidos, né, imediatos, quando a gente fala, claro, de respostas à nossa sociedade, né, que é baseada numa questão de economia, né, uma questão econômica. Não é de hoje também que a gente percebe que a nossa sociedade ela passa por diversas, né, intensas transformações, principalmente aquelas voltadas às áreas da tecnologia e informática, né, não tinha como ser diferente, e isso acaba desencadeando aí, né, novas produções e também, como consequência, né, consequentemente acaba desencadeando também novos sistemas de organização do trabalho, o que exige uma nova demanda no perfil profissional, claro, e também demais exigências, né, quanto à qualificação dos trabalhadores. E querendo ou não, isso acaba também aí afetando os sistemas de ensino, né, de uma certa forma. Esses embates relacionados a como um historiador lida com seu campo de trabalho atinge também outras questões como as relacionadas à admissão, né, no caso de pessoas, alunos, nos cursos de licenciatura, gente, isso mesmo. A gente sabe que existe uma hierarquia muito grande quando a gente fala sobre graduações e universidades. Isso não é surpresa, né, para ninguém, não é surpresa que, como eu falei lá no começo do episódio, que sempre são procurados cursos que têm um retorno financeiro imediato, ou então aquele curso que denota um poder sobre os outros, né, como eu estava dizendo há pouco. Geralmente, ou quase sempre, vamos dizer assim, as licenciaturas e a história ela está aí no meio, ela sempre fica em segundo plano, ou então nem é escolhida pelas pessoas, tá, gente? E dentro desse entendimento, a gente sabe que existe uma certa aversão em relação a esses cursos, justamente pelo fato desses mesmos cursos não serem apreciativos no sentido financeiro, né? No caso, logo depois que uma pessoa se forma. É muito comum, por exemplo, familiares de alguém pressionarem, né, os seus filhos ou então um conhecido pela escolha que ele faz sobre determinado curso de graduação. Comigo foi assim também.
foram trocas de olhares, sabe? Uma falácia do tipo, nossa, mas você vai fazer história? Você vai cursar uma licenciatura? Mas, poxa, isso não dá dinheiro. Foi uma coisa bem chata. Eu tinha que lidar com uma pressão social muito grande, né? Fora aquela que eu já tinha que lidar comigo mesmo, né? De ver muitos outros amigos indo para cursos mais procurados, e eu dava o ar de diferentão, do tipo, olha, ele não vai ter dinheiro para nada. Era isso que as pessoas falavam e ainda falam. Isso acabava fazendo com que eu refletisse muito sobre a minha escolha, né? Mas também foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Então eu tive que lutar comigo mesmo e acabei aí enfrentando esse desafio, né? Bom, isso que eu falei agora há pouco é apenas uma, né, das várias, das imensas situações que a gente passa, porque querendo ou não, né, gente, a gente sabe que há uma falta de espaço, vamos assim dizer, no acesso ao mercado de trabalho para o historiador e principalmente aí para o professor historiador. Talvez hoje esteja mais encaminhado para o bacharel em história, né, o historiador, já que faz pouco tempo que foi regulamentada, né, a profissão de historiador, né? Vamos dizer que em teoria aí está tudo mais encaminhado, né? Mas isso também não ameniza, tá, pessoal? As situações que a gente passa. Nós sabemos que a, a inserção social de historiadores, né, no que diz respeito nos seus campos de atuação, enfim, nos seus alcances relacionados ao trabalho, poderia sim ser mais amplo e abranger mais especificidades relacionadas à nossa própria profissão. Bom, em relação a como ou de que forma as instituições elas lidam com isso, a gente sabe que existe aí dentro diversas falácias, enfim, diversas suposições, generalizações que elas acabam assombrando, né, que geram aí uma deslegitimação do saber histórico que é produzido dentro das universidades. Bom, e para quem não sabe também, as humanidades elas sofrem menor pressão financeira, né, quando comparada às outras áreas, até porque elas dependem de menos recursos, né? E com menos recursos, né, gente, não tem como fazer as pesquisas, publicações, ou seja, não tem aí uma utilidade imediata, sabe? Aquele retorno, como muitos falam, o que faz com que as humanidades elas ficam com menos espaço ainda dentro dessas próprias universidades. Funciona como um paradoxo, né? Uma coisa estranha, porque ele não tem investimento, né? Ou seja, ocasiona aí menos pesquisas e etc. E não tem como ter aquele retorno, né? Com menos investimento. Né? E isso tudo, se nós colocarmos em termos gerais, é uma consequência também de caráter político, né, galera? Uma consequência de caráter político também, de escolhas políticas e muitas delas erradas, viu, gente? Bom, pensar o historiador para além da sala de aula é muito difícil, ou um pouco difícil, vocês não acham? Talvez sim, talvez não. Eu também pensava muito isso. A gente está aqui gravando esse episódio, por exemplo, e não necessariamente nós estamos em uma sala de aula física, né? Todos reunidos. O que a gente faz aqui pode ser chamado também de história pública, e essa forma de fazer história, ela é aquela que vem com o intuito de estabelecer novas identidades profissionais para nós enquanto historiadores também, que vamos aqui atuar além dos espaços já conhecidos por todos nós. Lembrando que esse termo história pública, gente, ele é novo e ele foi usado justamente para aquelas produções historiográficas que elas eram divulgadas ou então publicizadas. E, bom, a gente não vai aprofundar muito nisso agora, né, por mais que seja também uma temática muito importante. Eu queria trazer uma coisa aqui para vocês que é de um historiador, o nome dele é Benito Schmidt. Aí eu trouxe aqui uma fala dele de uma das obras que ele tem publicadas. E, bom, ele diz o seguinte: com isso, também emergiu um novo sujeito, o historiador público, e não mais o historiador diferentão, que, ao contrário da maioria de seus pares, não atua como professor ou pesquisador, mas em espaços públicos e privados variados, como museus, arquivos, memoriais e secretarias de turismo, ou gerenciando websites e blogs, ou assessorando produtores de cinema e editoras. Sujeito esse que busca espaço, voz e, sobretudo, reconhecimento profissional. E, bom, mesmo sabendo que as grandes possibilidades do mercado de trabalho elas estão predominantemente presentes na área do magistério, então essa maneira, no caso, como nós estamos enfatizando que é a história pública, é uma maneira talvez de amenizar, vamos dizer assim, também de dar
opções, né, aos formados em história. E pessoal, lembrando que mesmo que a nossa área ela seja mais predominantemente voltada para o magistério, isso não garante uma permanência absoluta da gente lá dentro. Até porque a gente está vendo aí políticas de desmonte relacionadas às humanidades dentro das escolas, né? A gente vê que a disciplina de história já está sendo tratada como uma não disciplina, né? Não é mais obrigatória em alguns lugares. Então isso acaba gerando aí muita confusão. A gente sabe que está cada dia mais apertado e vai ficar cada dia mais difícil, né? Então é isso. Vamos ficar ligados. Então, lembra que lá no começo do episódio eu perguntei se você que está aí ouvindo consegue imaginar o historiador além da sala de aula? Ou então qual a utilidade da história? Daqui a pouco, aqui no nosso episódio, a gente vai fazer alguns comentários em relação a isso e você vai perceber que o historiador ele pode trabalhar em muitos outros lugares. Tem muita gente que fica, caraca, mas eu não sabia disso. Pois é. Isso é bem interessante, então fica ligado aqui que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Enquanto a gente fazia a pesquisa para a gravação desse episódio, nós achamos um artigo bem interessante que eu acho legal de mencionar ele aqui. O trecho que eu vou ler, ele é de um texto do Pedro Teles da Silveira, e esse artigo completo vai estar disponível no nosso Google Drive, que está no link da bio do Instagram. Então, o Pedro ele diz assim: se as humanidades elas sofrem menos pressão financeira quando comparadas às outras áreas, uma vez que elas dependem de menos recursos, percebe-se mesmo assim uma dificuldade em justificá-las num contexto universitário, no qual, devido à escassez orçamentária, as pesquisadoras e pesquisadores são lançados numa arena pública para a qual a utilidade imediata e o retorno financeiro de suas pesquisas são os principais critérios para a distribuição de financiamento. Assim, as humanidades e a história entre elas se veem cada vez com menos espaço na própria instituição que as abriga, a universidade. Então, o Pedro, o que ele quer dizer com esse trecho que eu trouxe, né, é que dá para a gente perceber que tem uma certa... que é confuso o fato das universidades elas financiarem cada vez menos os projetos das áreas de humanas, porque os projetos das áreas de humanas, pesquisas das áreas de humanas, elas precisam de menos financiamento e ainda assim elas não conseguem nem metade do que cursos como, por exemplo, medicina, direito, conseguem. E isso não é por acaso, né? Esse é um projeto proposital, porque a história, assim como o campo da maioria das humanidades, se não todas elas são de posicionamentos políticos. A gente não consegue trabalhar nas humanidades, na filosofia, na sociologia, na história, sem ter um posicionamento político. A história ela não é feita de posições neutras, né? Então, quando a gente se posiciona, e ainda mais num contexto que a gente vive agora, a gente sofre retaliação se a gente decide iniciar um projeto que tenha essas vertentes das humanas intrinsecamente na intenção dele. Então, isso vai desde projetos de iniciação científica a projetos de extensão, que muitas vezes não são levados para frente, porque não tem, digamos assim, um retorno para a universidade. Isso acontece também com, por exemplo, bolsas de monitoria, que é o meu exemplo. Na Universidade Federal de Rondônia, eu sou monitora de História Antiga e Medieval. E o meu curso, ele ofereceu apenas 2 bolsas remuneradas e 2 bolsas para voluntários, enquanto outros cursos, que tinham um retorno mais imediato, receberam mais números de bolsas remuneradas, né? Então, isso já é um reflexo direto. E essa questão de não ter um financiamento que seja considerável, ele se justifica muito na produtividade do curso. Então, a gente vê como é um projeto que ele tem começo, meio e fim, né? Ele tem intenção e tem resultado. Porque se eu não tenho financiamento, eu não vou me interessar por fazer alguma coisa, porque eu vejo que não vai me dar retorno. Então, por exemplo, se eu for um aluno de graduação de História, eu vou ter a intenção só de começar meu curso, terminar meu curso, sair da universidade e procurar um emprego. E talvez, se eu der sorte, conseguir ficar empregado na minha área, né? Então, é um projeto que a gente vê como que ele, minuciosamente, ele tem intenções e como que ele atua dentro da própria universidade. Tem falado do mercado de trabalho, que já é outro contexto, né? Então, como o Demetrios trouxe, ele mencionou um pouco a história pública. E essa história pública, ela é uma forma de abranger
essa maior inserção também no mercado de trabalho. E, além dela, dentro do fazer do historiador, cabem inúmeros outros ofícios. A gente conhece inúmeras séries, por exemplo, que utilizam de fatos históricos para compor a sua história, que é o tal do baseado em fatos históricos, né? Se eu pudesse perguntar agora, eu ouviria vários nomes como exemplo. Vai de Bridgerton, da Netflix, que está em alta agora, de Vikings, de The Crown e inúmeras outras séries que são reproduzidas até aqui mesmo no Brasil, que são produzidas no Brasil, né? E essa, no caso, a produção cinematográfica, ela é uma das áreas possíveis para o trabalho do historiador, porque afinal de contas essas produções elas precisam de uma consulta histórica. E ainda que essas séries elas tenham uma certa liberdade criativa, elas precisam dessa consulta para deixar a produção mais fiel. Só que essa produção que seja mais fiel, ela entra entre muitas aspas, né? Porque essa liberdade criativa é uma coisa que daria um episódio inteiro para ser comentada, porque ali se proliferam muitos erros, né? Como os escritores acabam tendo uma liberdade para escrever o que querem, eles perpetuam muitos erros da história, enfim. Fica aí uma sugestão, Demetrios, para a gente gravar um episódio só sobre isso. A gente tem que ter uma noção, enquanto sociedade, de que a história ela é de todos nós, né? Ainda que ela seja feita na universidade, que ela seja uma ciência e que ela seja pesquisada como tal, a história acontece a todo momento, a todo lugar e a todo tempo, né? A gente, no presente momento, está construindo uma história. Essa história ela já está sendo narrada. Isso me lembra até aqueles memes que a galera faz pela internet de que os historiadores do futuro terão dificuldade para explicar, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Então a gente está vivendo no presente momento, e esse presente momento ele vai ser um objeto histórico daqui a um tempo. Então essa noção de que o conhecimento histórico ele é elitizado, ele é totalmente falso, não é verdade. E aquilo que eu mencionei lá no começo, que muitas vezes as pessoas, o senso comum, a galera que não é da área, se pergunta, mas o que tem para pesquisar além do que já tem aí? A gente já sabe como que foi na Idade Média, a gente já sabe como que foi na Idade Antiga, então não é bem assim, né? O fato de eu ter trago, por exemplo, a questão do meme, do governo Bolsonaro, enfim, já demonstra isso, que a gente está vivendo um momento que ele vai ser e já está sendo narrado, né? A história do tempo presente também é uma possibilidade, e ela também acontece no campo da história. Eu, enquanto pesquisador, enquanto historiadora, eu não preciso ficar presa apenas ao momento passado e pesquisando ele. A história do tempo presente também é uma área de pesquisa, entendeu? Exatamente, E, Camila. Eu achei interessante o que você falou aqui, porque a gente percebe que nesse tipo de falácia surgem aí diversas, né, generalizações. Nossa, quanta coisa a gente ouve, né, coisas absurdas relacionadas até mesmo às produções, como você citou ali. pois é, amigo, a gente não pode se limitar, por exemplo, que o conteúdo de história que é passado na escola, ele é o cerne do nosso trabalho. Então a gente, enquanto professor de história, só vai, na nossa formação, só vai estudar isso. A gente só vai estudar história antiga, medieval. A gente não pode se limitar. É como dizer que um médico só estuda uma área do corpo humano. Não, existem diversas especialidades, entendeu? E a gente sabe muito bem disso quando se tratam de outras profissões. A gente sabe que na medicina existem diversas áreas exclusivas para pesquisas que digam respeito ao que o profissional vai trabalhar. Então, se eu quero estudar o cérebro, eu vou me formar em neurologia. Se eu quero trabalhar com criança, eu vou me formar esqueci o nome. Se eu quero trabalhar com pessoas mais idosas, eu vou me formar em geriatria. A gente sabe muito bem quando se trata de outras profissões. Mas aí, quando a gente chega na história, a gente esquece disso. A gente esquece que existem inúmeras outras possibilidades, né? E isso também é além de uma falta de informação, para a gente enquanto CERN, enquanto sociedade, também é um outro projeto, né? Porque quanto menos a gente souber dessas possibilidades, mais fácil fica para a gente não entender o que aconteceu e o que acontece no nosso tempo presente e na nossa história passada, né? Então as possibilidades, elas são inúmeras na história. Como eu trouxe um tempinho atrás, eu mencionei as produções cinematográficas. Existem diversos problemas nessas produções, eu inclusive tenho um trabalho inteiro só para problematizar, por exemplo, a história da África, mas é uma das possibilidades, e a gente precisa também ter uma noção e uma capacidade, como a gente conversou no episódio anterior, inclusive, que o professor ele tem que ter a capacidade de passar para o aluno uma percepção, fazer com que ele tenha uma percepção, para que quando ele pegue umas séries como Vikings,
como como Bridget ou como The Crown, ele entenda qual a narrativa que está sendo construída ali, entendeu? Ou então quando ele pega, vou usar um pedaço da minha pesquisa, quando ele pega um filme, por exemplo, o Êxodo, Deuses e Reis, que fala sobre Egito Antigo e sobre deuses, ele olhe para aquela produção e entenda que aquilo ali tem alguma coisa que não está encaixando direito, entendeu? Que não, enfim. Então, as possibilidades do trabalho enquanto historiador, enquanto uma pessoa que faz e pesquisa a história, elas são inúmeras, né? E a história ela pode ser muito divertida para além da sala de aula, né? Olha só, gente, quantas coisas a gente falou aqui, quantas coisas algumas pessoas jamais imaginavam. No caso de áreas, né, de atuação, onde o historiador ele pode estar inserido, em quais situações, e muitas pessoas aí não imaginavam, né? No caso, essas questões a Camila falou sobre séries, filmes e outras áreas. Uma coisa que eu acho interessante da gente falar aqui também, e que eu queria fazer essa pergunta, inclusive, para a Camila, né, iniciar aqui um debatezinho, né, falar sobre as nossas opiniões também, é o seguinte: como que a gente consegue lidar, Camila, com essas diferenciações do professor historiador, né, e no caso, o historiador pesquisador? O que que você acha disso tudo? Eu acho que é um trabalho que ele complementa um ao outro, né? A gente tem o costume de ver sempre como um embate entre os dois, mas na verdade é um trabalho que ele deve complementar. Eu, inclusive, trouxe essa questão ali em cima, porque eu sou um pesquisador dentro da universidade, problematizando, por exemplo, as produções de Hollywood. E aí eu faço essa pesquisa em uma linguagem acadêmica, escrevo vários artigos. Como que eu vou chegar para um aluno e pedir que ele entenda aquilo ali? Eu vou precisar que o professor ele tenha feito um trabalho, que é quase um trabalho de base, assim, para que o aluno ele tenha uma percepção de identificar essas problematizações, entendeu? É como se eu estivesse falando para alguém que foi preparado de alguma forma. Então, é aí que entra o professor, no caso. Então, é um trabalho em conjunto precisa ser feito o tempo inteiro, auxiliando um ao outro. Porque a história na universidade, a história enquanto pesquisa, enquanto ciência, ela não é uma coisa separada do conteúdo histórico que está nas escolas. A gente tem como exemplo palpável os livros didáticos sendo atualizados nas escolas, né? Então a gente não usa, em 2021, a gente não usa um livro didático lá dos anos 90. Tem sempre uma atualização neles e com essas atualizações elas vêm trazendo novas problemáticas, elas vêm trazendo novas coisas, né? Então a gente tem uma inserção maior, por exemplo, da história da Ásia nos novos livros didáticos, uma abordagem maior da história da África nos livros didáticos atuais, coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo, porque afinal a história da África é essencial para entender a história do Brasil, né? Mas acho que deu para entender um pouco o meu ponto. Muito interessante, Camila, a gente trazer isso aqui também, né? Porque acaba não assemelhando uma coisa a outra, mas trazendo uma coisa que ela acaba também complementando. E assim, uma outra pergunta, uma outra questão que passou pela minha cabeça é o seguinte: o professor, ele também pode ser um pesquisador? O que que você pensa sobre isso? Sim, eu acho que ele deve, inclusive, na medida do possível, né? Porque se eu sou, por exemplo, um professor dando aula para uma turma de primeiro ano do ensino médio, digamos assim, e aí eu não tenho uma percepção do que está sendo produzido na universidade, de que a história está falando atualmente. Se eu não me atualizo nas pesquisas históricas, como que eu vou deixar meus alunos preparados para entender o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo na história presente? Então, inclusive, a gente tem que ter noção também de que o professor ele aprende em sala de aula, além dele ensinar, porque os alunos eles trazem problemáticas atuais para a sala de aula. E aí, se eu não for um professor que faz pesquisa também, que tem uma noção atualizada do campo da pesquisa, como que eu vou conseguir me conectar com os alunos com relação a essas coisas que são mais atuais, né? Como que eu vou conseguir dar uma resposta para eles e dialogar com eles com relação a isso? Porque a gente está ali dentro de sala de aula para ensinar o conteúdo que está no livro didático, conteúdo que a gente já conhece, Roma Antiga, Barroco, mas a gente também está ali dentro para exercer essa reflexão diária, né? Então eu acho que é isso. O professor, na medida do possível, ele tem que ser também um pesquisador. Ainda que ele não seja um pesquisador assim formal, né, que trabalhe formalmente,
Mas ele em casa, se atualizando das pesquisas históricas, ele já está fazendo uma forma de pesquisa também, né? Então ele já está preparando o terreno para ficar mais conectado com os alunos, para poder fazer com que o trabalho dele seja mais pertinente e não fique somente atrelado aos conteúdos que a gente já bem conhece, né? Então acho que é isso, né? A gente tem que ter uma noção de que a história ela não se faz somente do passado, ela é uma junção do passado e do presente, né? Então, gente, a gente vai encerrando nosso episódio aqui. A Camila falou coisas maravilhosas. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 19 horas. Então, semana que vem tem mais. Nos sigam nas redes sociais e voltem aqui para dar um play na gente, como o Demetrius disse, toda sexta-feira às 19 horas. Um beijo. Tchau, galerinha. Um beijo, um beijo, um beijo. Se cuidem. Usem máscara.